No teatro, né, destaque para o Teatro Paulista do Estudante e Teatro de Arena, que é a base do Teatro de Arena, aliás, né? E que entre 58 e 59 vai, enfim, encenar a primeira peça efetivamente engajada da história do teatro brasileiro, que é Eles Não Usam Black Tie, né? Escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri, né? Ligado ao partido naquele momento. Na música popular, em 1962, surge aquilo que alguns chamavam de bossa nova engajada. Lembrando que a bossa nova de 59 e 60 não estava preocupada particularmente em transmitir uma mensagem politizada, né? Mais preocupada em configurar uma experiência moderna, urbana, né? Que integrasse cidade e natureza. E aí a descrição das paisagens cariocas, né? É particularmente importante nessa música. Mas em 62, a partir da base musical da bossa nova, começa a surgir artistas e compositores e intérpretes que vão assumir o discurso de denúncia social, enfim, de crítica social, sem abrir mão da estética da bossa nova, do samba moderno, vamos dizer assim. E aí eu destaco Carlos Lyra, Sérgio Ricardo e Nara Leão, né? Vejo que a passagem, né, a chamada bossa nova engajada, prepara a emergência daquilo que ficou conhecido como MPB, Música Popular Brasileira, né? Que é um termo que se consolida em 1965, mais ou menos, logo depois do golpe, né? Okay? E aí, se vocês quiserem depois ouvir, ter uma experiência sonora desses materiais, enfim, o disco do Carlos Lyra se chama Depois do Carnaval, é um long play de 1962, Sérgio Ricardo é Um Senhor de Talento, de 1963, e Nara Leão é o primeiro long play, enfim, CD, né? Depois virou, hoje está disponível para download aí, que se chama Nara Leão, de 1964. Né? Nesses 3 discos vocês vão ver a passagem da bossa nova para uma música engajada. Então, os temas, quer dizer, a sonoridade remete muito à bossa nova, mas os temas poéticos e alguns timbres, né, já jogam para, né, já fazem remissão ao morro e ao sertão, que são os temas, né, os lugares simbólicos da canção engajada. Então já não se fala mais do barquinho, da paisagem do Corcovado, né, enfim, do mar, não é? Das belas paisagens, mas se assume, né, a paisagem fraturada da miséria aí como tema poético, né? Cinema novo, fundamental, né, também nesse processo de afirmação de uma arte engajada, um movimento que é denominado, vamos dizer assim, até pela crítica que não gostava, né, e também assumido depois, né, pelos cineastas, né, por volta de 1962, né, e que vai, mais que no teatro nesse momento, vai desenvolver uma combinação entre engajamento e experimentalismo estético. O cinema novo ele é pautado por essa dupla configuração, né? Assumir o discurso do sertão, né? Encenar no cinema a Revolução Brasileira, né? Que na cabeça das pessoas estava em marcha naquele momento, né? E também se abrir por experimentalismo né, na linguagem cinematográfica. E aí, obviamente, os nomes clássicos, Glauber Rocha, Rui Guerra, né? Sem falar no próprio Nelson Pereira dos Santos, que vinha do cinema dos anos 50 e se engaja no cinema novo, né? E que, sobretudo a partir de Glauber Rocha, vai, né, enfim, se transformar numa espécie de linguagem do cinema do terceiro mundo, né? Glauber ele vai tentar fazer exatamente essa síntese de como é possível fazer um cinema no terceiro mundo em condições precárias, né? E aí o Deus, o Diabo na Terra do Sol é um manifesto disso, né? Junto com um manifesto escrito que é o Manifesto Estética da Fome. Então ele vai dizer, olha, é assim que deve se fazer cinema no terceiro mundo. Não devemos copiar a estética hollywoodiana, até porque nós não conseguiremos, né? Não devemos ficar fazendo filmes também etnográficos para os europeus. Ele até diz o seguinte, para os europeus alimentarem sua nostalgia de primitivismo. Não é isso que deve ser o cinema no terceiro mundo. O cinema no terceiro mundo, o cinema brasileiro, deve ser um cinema moderno e precário ao mesmo tempo. Deve ser um cinema de agressão, um cinema que expõe o conflito, mas que desenvolva uma linguagem coerente, né? Uma narrativa coerente com a questão da fome, ou seja, a precariedade, né?
é um cinema gritado, é um cinema feio, né? Ele fala assim, né? É um cinema que não vai se preocupar com essa beleza convencional que vem das cinematografias centrais. Né? É um cinema que vai, né, impor uma nova fotogenia, um novo ritmo, novos temas. Né? E o cinema novo, ele efetivamente inaugura um cinema moderno no Brasil que vai dar frutos até os anos 70, né? Com obras clássicas, né? De diversos estilos, né? Cada autor, cada diretor vai ter um estilo, mas muitos deles vão se reivindicar como parte desse chamado cinema novo. Né? Okay? E aí tem toda uma série de obras fundamentais, a começar pela trindade máxima do cinema novo, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, né? Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos, 1963, e Os Fuzis, de Rui Guerra, 1964. São esses 3 filmes, aliás, se vocês tiverem que começar a ver cinema novo, sugiro que comece por esses 3, né? Quem não viu, né? Outro dia eu fiz uma enquete aqui na sala, pouquíssima gente tinha visto, né? Deus e o Diabo, é aquele tipo de coisa que a gente ouve falar, mas nunca assistiu, né? Então, fiquem atentos, isso é fundamental que vocês busquem essas coisas, até porque, enfim, hoje é muito mais fácil assistir tudo isso, né? Enfim, a própria obra do Nelson Pereira acabou de ser editada em CD, em DVD, desculpa, né? Recentemente, né? Okay? Sem falar que muito disso está na internet, né? Algumas coisas estão sendo remasterizadas, restauradas, né? Enfim, são obras clássicas que muitas vezes, enfim, nós temos uma certa negligência, até porque o nosso padrão visual muitas vezes ele é construído pelo cinema norte-americano, né? Enfim, então, o cinema novo não tem nada a ver exatamente com essa estética, né? Surge a MPB em 65, também um momento importante, que vai trabalhar engajamento dentro do mercado fonográfico, né? Vai reinventar a linguagem da canção, né? Vai dotar a canção de um potencial poético enorme, né? Grandes letristas, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Capinã, né? Grandes compositores aí do Lobo, né? Enfim, uma nova era de ouro na música popular brasileira, como é conhecida aí popularmente, né? E a MPB também tem essa particularidade de propor uma canção engajada e, ao mesmo tempo, atuar no mercado fonográfico, né? Em princípio, uma contradição, né? Mas que acaba sendo muito bem realizada, né? Porque exatamente ela vai consagrar uma linguagem engajada e potencializar o mercado de canções no Brasil. É a MPB que faz crescer o mercado de canções no Brasil, né? Até os anos 70. Né? Quer dizer, Elis Regina, em 1965, né, uma das expressões da MPB, é o primeiro long play que, conforme aí os dados, né, ainda a serem checados, mas há informações que esse long play vendeu 500 mil cópias. Imagine isso em 1965. Né? Long play eu sei que tem que explicar agora o que é, né? Agora voltou à moda o vinil, então não precisa explicar tanto, né? Mas há um tempo atrás eu falei long play, percebi que ficou um ar de estranhamento. Enfim, o bolachão de 12 canções em média, né? As faixas, divididas em faixas, lado A, lado B, não é? Enfim, que agora voltou à moda, né? Mas enfim, teve uma época que tinha sumido, né? Aliás, eu percebi que eu estava ficando velho quando um dia eu falei CD. Eu percebi que pintou um estranhamento, que as pessoas já não tinham mais CD em casa, não era uma referência, né? Então, a gente percebe que o tempo passou, né? Assim, quando o vocabulário muda, né? Precisa de explicação para o que é óbvio para a gente, né? Então, mas o long play, enfim, foi o veículo da MPB, né? Tropicália, como expressão da MPB, como negação da MPB em 68, isso é interessante. Tropicália, que é um movimento que aí a gente vai ter uma passagem aqui só na sala, mas há uma grande bibliografia em torno, né, sobre o sentido histórico da Tropicália. Tropicália, que é um movimento, portanto, que tem basicamente sua expressão na música popular e no teatro, mas também com desdobramentos no cinema, nas artes plásticas, na literatura, não é? É um movimento, portanto, que explode em 68 e faz uma crítica cultural duríssima à esquerda e à direita.
né? Tanto que a esquerda mais, vamos dizer assim, ortodoxa, né, entre aspas, achava que os tropicalistas eram de direita, né? E a direita achava que os tropicalistas eram de esquerda, né? Não por acaso Caetano e Gil serão presos logo depois do ato institucional número 5, né? Como ameaças à família brasileira, né? Os militares não conseguiram saber direito qual era o crime deles, só sabiam que eles tinham cometido algum crime, né? Porque eles foram presos sem acusação formal, né? Mas a própria crítica cultural embutida no comportamento deles nas obras, enfim, levantava desconfianças à esquerda e à direita. Isso era muito interessante, né? E o que era a Tropicália? A Tropicália, na verdade, era uma crítica cultural, não é? A própria ideia de autenticidade na cultura brasileira. Se eu tivesse que sintetizar a Tropicália, essa seria uma das vertentes. Ela realiza uma crítica cultural, né, em relação a essa ideia de autenticidade, que era uma ideia partilhada à esquerda e à direita, né? A ideia de nação autêntica, né? Esse é um ponto. O outro ponto importante da Tropicália é que ela traz elementos da contracultura europeia e norte-americana para o Brasil. Eu não acho que ela seja imitação de contracultura, tá? Eu não partilho desta visão que às vezes aparece sobre o tropicalismo, sobre a Tropicália. Mas é uma porta de entrada, como afirma Celso Favaretto, né? Um dos especialistas aí no tema, né? Tropicália, o tropicalismo, para a contracultura no Brasil. Ou seja, pensando aí em termos de movimento hippie, de vanguardas, né, ligadas ao pop, né? Pop art, né? A Tropicália sintetiza, traz esses movimentos, né? E em grande parte os articula com a tradição modernista brasileira com a qual ela dialoga. Né? Então a Tropicália é um movimento bastante complexo, há uma bibliografia muito grande, depois eu posso delimitar melhor, não é? Há um debate muito grande. O trabalho de entrada fundamental é o trabalho do Celso Favaretto, né, que vai estudar a Tropicália musical, que se chama Tropicália, Alegoria, Alegria. Né? É o trabalho de entrada que eu recomendo para vocês, fundamental. Né? Lembrando que Tropicália é, por sua vez, uma instalação, né, do artista Hélio Oiticica, né, de 1967, né, que vai propor uma obra de arte ambiental, ou seja, você tem que entrar na obra, não é? E que, na verdade, é uma obra pensada a partir, né, da bricolagem que tem nas favelas, né, e que, enfim, você entrava, tinha lá uma experiência sensorial com cascalho, com pedras, você entrava numa estrutura de plástico e madeira, né? Enfim, como eram as favelas, né? E, enfim, depois de um certo labirinto, assim, você chegava numa sala onde havia uma televisão ligada na estática. Olha que interessante, né? Então você tem ali a favela, ou seja, uma releitura da cultura popular, a bricolagem, que é um procedimento de arte moderna, né? Colagem de materiais, né, diferentes, a experiência sensorial, ou seja, fazer com que o espectador deixe de ficar olhando a obra passivamente e entre na obra, que é uma das prerrogativas da arte moderna, da arte de vanguarda, né? Desmaterializar a obra de arte, né? E a indústria cultural, ou seja, a televisão na estática, no meio da sala, né? Então a Tropicália, a obra Tropicália, não por acaso inspira a canção Tropicália de Caetano, né? Que é uma canção também de bricolagem, de uma nova narrativa sobre as relíquias do Brasil, né? Ali tem tudo, Chico Buarque, né? Tem Pero Vaz de Caminha, tem Castro Alves, né? Tem Caio Miranda, tem Roberto Carlos, né? Então, na canção Tropicália, né, tem JK, né? Tem Brasília, né? Tem favela, tem esquerda, tem direita. Então, na canção Tropicália, o Caetano propõe o quê? É uma canção manifesto do movimento, por quê? Porque é uma canção que propõe uma reorganização da narrativa sobre a cultura brasileira de maneira mosaical, né? Um mosaico que não se preocupa com tradições, com autenticidades, com narrativas históricas organizadas. Mas e aí propõe uma crítica cultural sobre a própria ideia de Brasil, né? Então a Tropicália é um movimento agônico nesse processo de engajamento, porque ele faz uma crítica, aponta os limites da canção engajada, né? Exige uma nova linguagem, né? Faz uma crítica ao triunfalismo da esquerda, da revolução, mas ao mesmo tempo faz uma crítica ao progresso, que era defendido pela direita, ao progresso a qualquer preço, né?
fantástica canção Made in Brasil, do Tom Zé, né? Que faz uma brincadeira com a industrialização no terceiro mundo, né? E convivendo com o provincianismo, né? Na canção ele simula a inauguração de uma fábrica numa cidade interior, né? Então tem as bandeirolas, a bandinha de coreto, que são típicas coisas do mundo provinciano, e a fábrica, né? E isso não se resolve, né? Então a Tropicália também faz essa crítica ao progresso e faz a crítica a essa revolução como, enfim, imperativo histórico. E ela, enfim, problematiza as narrativas de esquerda e direita, né? E ao mesmo tempo assume o mercado como lugar de produção cultural, que era uma polêmica à época, né? E, obviamente, também, vamos dizer assim, realiza uma abertura estética, né? na própria música, sobretudo. No teatro, a Tropicália vai se expressar principalmente pelo Grupo Oficina, né? Vai estar identificada ao Grupo Oficina, né? Que vai desenvolver a época chamado teatro de agressão, ou seja, o teatro contra a plateia, né? A plateia não tem que ficar preservada, protegida pela quarta parede imaginária, né, do palco. Tem que ser agredida, tem que ser sacudida sensorialmente. Então, no Roda Viva, por exemplo, no momento que as atrizes simulavam um ataque, né, ao cantor, né, elas rasgavam o fígado de boi e jogavam na plateia, literalmente. As pessoas saíam ensanguentadas, né? Aquela ideia de você agredir a plateia, né? Porque a plateia burguesa precisava ser destruída. Então, vejo que é um teatro contra a plateia, ao contrário do Arena, em 58. O Arena quer conscientizar a plateia burguesa sobre o drama operário. Vejo que aí é uma mudança, uma diferença importante aí nessa relação arte-público, né? Não, é simples. Como que a historiografia coloca a relação da Tropicália com o modernismo? Eu sempre vi mais que era, eu pelo menos, sempre vi a Tropicália mais relacionada com o modernismo heróico. Não com já o crítico da segunda fase modernista, porque realmente é entusiasmado, né? Eu tenho minhas diferenças com essa visão. Aí né? Eu acho que a Tropicália, no seu primeiro momento, ela comporta um elemento melancólico, que eu acho que é pouco. O Favaretto trabalha um pouco isso quando ele analisa o álbum Panis et Circenses. Mas eu acho que, às vezes, por outro lado, há uma outra historiografia que vai dizer que a Tropicália é eufórica, é exortativa, e eu não sei, ela, no seu primeiro momento, depois eu acho que ela vai ser patrimonializada como festa, como carnaval, como alegria. Lá nos anos 80, 90, que é um pouco a crítica que até o Roberto Schwartz faz, enfim, toda... Mas eu acho que a Tropicália, no seu momento ali, heróico, ela tem um lado melancólico, ela tem um lado que vai dizer, olha, isso aqui não deu certo, gente, né? A história não acontece aqui. O Brasil, ele é produto do imobilismo histórico, do arcaico, do choque do arcaico e do moderno. O moderno não superará o arcaico. Isso é melancolia, né? Então, eu acho que é um pouco... E, nesse sentido, formalmente, ela dialoga com o modernismo, mas o modernismo, sim, é heróico. Ele acredita que o moderno vai superar o arcaico. A Tropicália duvida disso. A Tropicália coloca um problema. Ela incorpora a forma moderna, mas ela coloca um problema para o modernismo histórico brasileiro. O moderno não superará o arcaico. O Brasil, exatamente, o choque histórico entre arcaico e moderno, no mesmo momento, eles são contemporâneos e eles não se resolvem. Então, é uma formulação muito interessante, né? E aí, obviamente, isso desagradava, isso criticava, colocava em xeque os discursos da esquerda, que vão dizer a modernidade, o desenvolvimento capitalista trará a revolução, portanto, é o moderno vencendo a sociedade arcaica, num certo sentido, e também colocava em xeque o discurso da direita, que era o progresso técnico, a industrialização vai nos trazer a felicidade e vai nos redimir o nosso passado arcaico, né? Vai superar o nosso passado arcaico, né? Ainda que a direita tivesse muito essa idealização do passado patriarcal, né? Enfim, isso é uma marca da direita brasileira, né? Conciliar progresso e tradição patriarcal, né? Então a Tropicália vai denunciar exatamente esse movimento, vai dizer, olha, tem aí um problema, né? Tem um problema. Então eu tenho uma visão um pouco menos eufórica da Tropicália nesse sentido.
e aí estou também me apoiando um pouco no Celso Favaretto, embora o Celso Favaretto também recupere esse viés também eufórico da Tropicália, no sentido que ela incorpora comportamento inovador, pesquisa formal, né? O dado da alegria, do descompromisso, né? Da juventude, né? Que está muito na marca da contracultura, né? Liberdade sexual, enfim. Mas eu acho que há um viés melancólico, talvez precisa ser aprofundado. E, obviamente, essa conexão Tropicália-modernismo ela é muito construída pela memória, pela forma pela qual a Tropicália foi lida pelos irmãos Campos, né? Sobretudo pelo Augusto Campos. Né? Então, no livro Balanço da Bossa, por exemplo, que é de 68, né? Quando estava acontecendo a Tropicália, o Augusto Campos, que organiza o livro, né? Mas que tem vários textos, ele diz, olha, a Tropicália realiza o modernismo oswaldiano, né? E grande parte também incorpora o concretismo. Então, eles veem uma espécie de linha moderna, né? Enfim, um longo modernismo, né? Que se mantinha na história brasileira e que era uma espécie de fortaleza contra o arcaísmo, contra o nacionalismo, contra o folclorismo, contra esses discursos de autenticidade e de enfim, simplificação da forma artística para eles, né? Então, tem essa conexão com o modernismo eufórico, ela é muito dada pela leitura que os concretistas fazem do tropicalismo. Não sei se está claro isso. Mas eu acho que, se a gente fizer uma crítica dessa historiografia, né, dessa memória, a gente vai ver que tem ali uma questão da melancolia, que eu acho que é um dado crítico do modernismo, né? Do tropicalismo, né? Do tropical, principalmente da canção. Principalmente da canção. Porque a Tropicália também é um movimento que é muito heterogêneo, né? Mas principalmente da canção. Então, enfim, essa arte engajada no Brasil, só para a gente concluir, né, ela tem um momento pré-golpe, em que ela faz a crítica do atraso, né, a defesa do reformismo, ou da revolução, conforme aí o grau, né, do discurso. Né. É sempre uma defesa ou das reformas de base, como etapa revolucionária, né, o anti-imperialismo, né, faz uma crítica do atraso, no sentido da injustiça social, das relações arcaicas de poder. Né? E no pós-golpe, né, esse mesmo material cultural, estético, vai ser a base da chamada resistência cultural e também vai fazer o diagnóstico da derrota. Eu diria que a Tropicália é a expressão exatamente, é uma das expressões do que a gente chamaria do diagnóstico da derrota política e cultural da esquerda, né, 64. Né? Mas a Tropicália assume que aquela cultura engajada é insustentável, né? E vai procurar fazer uma espécie de exumação desse cadáver, né? E, obviamente, vai despertar a ira também daqueles que defendiam uma arte engajada que deveria se pautar pela resistência, né? Mantendo a tradição pré-64. Okay? Então, resistência e diagnóstico da derrota vão conviver. Né? No cinema, por exemplo, um filme como Desafio, né? Paulo César Sarraceni, é o primeiro grande diagnóstico da derrota da esquerda. Né? No teatro, o diagnóstico da derrota vai passar por outras chaves, né? Que é o show Opinião, 64, né? Que vai reafirmar uma cultura popular engajada, não vai fazer a crítica. Vai reafirmar a aliança de classes, vai reafirmar a música, o samba como expressão musical da resistência. Né? No cinema, Desafio, depois Terra em Transe, o diagnóstico é mais duro. Né? Terra em Transe talvez seja o grande diagnóstico da derrota, né? E das imposturas do intelectual de esquerda no Brasil. Né? Glauber Rocha, de 67, filme, que é, enfim, de maneira barroca e alegórica, o Glauber propõe o quê? Um exame das contradições dos intelectuais de esquerda. Né? A figura do poeta Paulo Martins. Né? Okay? Então, mas vejam, essa arte de resistência ou de diagnóstico da derrota se faz em bases estéticas que estão plantadas no pré-golpe, muitas vezes. Né? Okay? Então, esse é um quadro aqui muito sintético que eu queria apresentar para vocês e que, enfim, faz dialogar questões políticas, questões estéticas e debates culturais mais amplos. Né? E vejo que o tema do Brasil, da identidade brasileira, da vocação histórica do Brasil, seja para o progresso, seja para a revolução, é que são as chaves, né, de ação cultural nesse período. Né? Deixa eu só
Eu vou deixar nos slides depois no site, aliás, já tem a versão desatualizada dos slides, já estão no nosso site. Mas eu só queria destacar que aqui vocês têm, na historiografia, alguns textos que eu chamo de seminais. Por quê? Porque eles estabeleceram uma forma de pensar esse período, né? São textos dos anos 70 e 80, basicamente, né? Depois, o debate historiográfico, que foram as revisões críticas que se fez à arte engajada nos anos 80 e 90, né? E, enfim, vários autores aqui que criticam, né, o legado da arte engajada, principalmente o nacionalismo de esquerda. Esse vai ser o grande foco da crítica, né? E uma nova historiografia que vai procurar novas fontes e novas perspectivas, até para fazer a crítica da crítica, né? Para fazer uma revisão desse revisionismo dos anos 80 que condenou a arte engajada, né? Como se fosse simplista, nacionalista, autoritária, populista, né? Há uma nova historiografia que vai procurar, enfim, caso a caso, conforme o campo artístico, fazer um exame mais verticalizado das contradições, das faturas, né? Mas sem necessariamente uma condenação em bloco, né? Em termos de obras, eu recomendo sempre que vocês, além de buscar informações historiográficas, procurem ter contato com as obras de arte. Na literatura, no cinema, na música popular, quer dizer, para quem se interessa pelo tema, não basta apenas ficar conhecendo o tema, assim, o período indiretamente pela historiografia, pela literatura acadêmica sobre. Procurem conhecer as obras, procurem ver os filmes, ler os livros, né? E aí não se preocupem com fazer fichamento, análise, nada disso, não. Aproveitem o material como cidadãos, né? Como formação cultural, como repertório, né? De maneira bastante, às vezes, né? Sem preocupação com estudar para a prova, né? Vamos dizer assim. É fundamental, né? Porque quando vocês vão tomando contato com essas obras de arte, vocês vão podendo dialogar melhor com a historiografia, né? E sem falar que também é formação cultural cidadã, né? Quer dizer, é um pouco conhecer o que nosso país fez de mais sofisticado, de mais interessante, e numa chave que conectava o melhor da cultura popular oral, né, tradicional, comunitária, com o melhor da cultura popular de vanguarda e letrada, né? Então é um momento muito rico da história do Brasil, anos 50 e 60, porque exatamente é um momento em que você tem, né, obras de arte fantásticas, numa perspectiva muito ainda, um momento histórico muito promissor para o país. Então, também um pouco isso estimulava os debates culturais, né? E sempre numa perspectiva de buscar conciliar o material popular com a vanguarda, com o engajamento, com enfim, a cultura erudita, né? Talvez esse tipo de conexão não seja mais possível hoje em dia, né? Porque tanto a cultura popular mudou, quanto a cultura erudita mudou, né? Se diluíram em ambas, né, no próprio processo de industrialização da cultura. Eu não estou querendo aqui idealizar o passado, longe disso, mas entender uma especificidade desse momento, que permitiu esse encontro histórico, né, entre, enfim, essa cultura letrada, ou uma cultura de vanguarda bastante sofisticada, com uma cultura popular igualmente sofisticada, né, ao seu modo, né? Quer dizer, e aí você tem, nesse longo modernismo brasileiro, muitas expressões desse encontro, né? Desde o Oiticica, né, olhando para a escola de samba e fazendo Los Parangolés, até do Lobo ouvindo os sons lá de Recife e misturando com jazz e com música erudita, né? Chico Buarque misturando samba carioca dos anos 30 com literatura francesa e tragédia grega, né? Enfim, então você tem um encontro muito grande de muitas matrizes culturais que gerou uma vida cultural muito intensa no Brasil, né? Muito intensa, né? E muito sofisticada, né? Que às vezes a gente não conhece como cidadão, né? Então é muito importante que a gente conheça. Então, vão às obras, né? Isso é muito importante. Tem ali, né, é um pouco longe, ficou um pouco longe agora, mas lá no MAC do Ibirapuera você tem o melhor da arte moderna ali, né? Brasileira, né? Muitos desses debates estão em forma também de visualidade, né? Vocês vão encontrar, né? Então, procurem ter esse movimento, né? Porque às vezes a gente fica muito dependente, né, do download,
da série, né? Mas esquece que a vida cultural vai bem além do Netflix, né? Essa foi piada de sacanagem. Essa parte corta. Tá? Não. Ok? Na próxima aula a gente entra nos anos 60, na vida política dos anos 60 e na crise, né, que deságua no golpe de 64.